Olá a todos, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo das horas que vocês estiverem a ver este vídeo. Espero que esteja tudo bem com vocês aí em casa. Nós queríamos pedir em nome de toda a organização do YouChoose desculpas, porque houve um sucedido. Ontem a nossa câmara, que estava apontada para a nossa irmã Odete, do nada deixou de funcionar e não gravou a nossa irmã Odete, neste caso. Nós testámos a câmera antes e tudo e ela estava a funcionar, gravou os 15 segundos do teste que nós tínhamos proposto para gravar. Depois não sabemos o que é que aconteceu. Sabemos mesmo que vocês vão saber também que deixou de funcionar e a única câmera que funcionou foi a que estava apontada para mim e para o David. E pronto, e eu em nome do YouChoose então pedimos mesmo desculpas pelo sucedido. Queremos mesmo agradecer a vossa participação aí em casa. Sabemos que se não fosse vocês, nós não faríamos estes vídeos, até porque vocês já têm-nos apoiado muito em todas as coisas que vocês dizem nos comentários, nos likes que vocês metem também, e posteriormente também o que nos dizem e o que às vezes vêm-nos dizer. Por isso queremos mesmo agradecer e não saiam, porque mesmo não estando vendo as nossas caras, ouçam o que é que a irmã Odete tem para vos dizer, porque é espetacular, é mesmo deslumbrante. Vá, boa semana a todos e fiquem com o nosso vídeo. Até já! Olá a todos, bem-vindos outra vez a mais um vídeo do YouChoose aqui no nosso canal. Hoje outra vez trazemos o título Vozes que nunca se calam e memórias que nunca se apagam. Desta vez não com o irmão Ferrer, mas sim com a nossa irmã Odete. Olá, bom dia, irmã Odete, como é que está? Tudo bem? Está tudo bem. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós vamos começar agora a fazer algumas perguntas, também como fizemos ao irmão Ferrer, sobre a sua vida ao longo do tempo na igreja e na comunidade. Então nós queríamos saber como é que foi a sua vida desde pequenininha até agora na igreja. A minha vida começou quando eu era nova e era criança, era adolescente e era jovem. Eu era uma pessoa que vivia no mundo, porque não tinha Jesus. Não tinha aceito Jesus e então eu fazia as mesmas coisas que o mundo faz. Depois aceitei Jesus porque tinha uma prima muito rebelde e foi trabalhar para a casa de um pastor com a esposa dele, que tinha uma fotografia, e ela foi para lá trabalhar. E aceitou Jesus. E a vida dela foi uma mudança total. Ela ficou muito submissa aos pais, quando era muito contrária a tudo que eles queriam, e teve uma mudança muito grande. E então a mãe dela ficou muito admirada com a mudança da filha. E depois começou também a ir à igreja e a querer receber o mesmo que a filha tinha recebido, que era Jesus. E teve também uma atitude muito diferente na vida dela. E eu tinha, ao sábado, a minha avó, antes de morrer, pediu-me para eu ir sempre pôr flores na campa dela. E eu ia todos os sábados lá pôr as flores. Conclusão, quando saía do cemitério, ia sempre a casa dessa minha tia. Foi ela que me ensinou a fazer renda, a bordar, tudo. E era minha madrinha de batizado de miúda, de pequenina. E então eu ia para lá sempre. E estava lá as tardes todas e não tinha problema, estava tudo bem. Mas quando ela aceitou Jesus, ela começou-me a falar da palavra e eu não queria. E então eu ia lá à casa dela fazer os recados, mas vinha embora logo, porque não queria que me falasse do Evangelho. E ela um dia disse-me, olha, tu vinhas para aqui a tarde toda, agora tens sempre muita pressa porque eu te falo de Jesus Salvador. Mas fica sabendo que se tu não aceitares a Jesus e se tu não te converteres e tu não guardares a palavra dele no teu coração, tu nunca tens a vida eterna com ele, tu vais para o inferno. E isso
começou a trabalhar dentro de mim. Começou a trabalhar dentro de mim e eu aceitei. Então, abriu lá a igreja em Esmoriz, na minha terra, e eu fui lá à igreja. Fui à igreja, aceitei Jesus, tinha 2 irmãs mais novas do que eu, solteiras também, e elas também foram e aceitaram Jesus. Batizámos-nos nas águas as 3 no mesmo dia. E graças a Deus que somos fiéis até este dia perante o Senhor. Há altos, há baixos, todos nós temos, porque as pessoas do mundo pensam que os crentes que não têm problemas. Mas nós temos problemas como os outros. Claro. Mas nós temos um Jesus que nos ama, que deu a vida por nós na cruz do Calvário, que nos lavou com o sangue dele de todo o pecado e de toda a condenação. Isto é o que está escrito na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. E então nós confiamos nos tempos difíceis que Ele é poderoso para nos libertar, para nos abençoar, para nos dar força, coragem, para encararmos todos os problemas. E ao longo da minha vida, muita coisa má surgiu, mesmo depois de crente. Há sempre problemas nos casamentos, há sempre problemas com os filhos, há sempre problemas com pessoas que têm uma má índole dentro delas e que têm o propósito sempre do mal, a falar mal, a dizer coisas que não devem. É o mundo. O mundo vive nesse drama. O mundo vive nessas condições. Mas nós temos Jesus e o Espírito de Deus em nós que nos dá capacidade para nós compreendermos e sermos um povo diferente e amá-los como eles são. Porque está escrito na palavra que nós devemos orar pelos nossos inimigos. É verdade, é verdade. E então nós oramos por eles e muitas vezes nós, no nosso dia-a-dia, vemos o poder de Deus operar. Porque essas pessoas que falavam de uma certa maneira e que até nos criavam problemas, como por exemplo os nossos vizinhos. Eu moro num primeiro andar e as minhas vizinhas muitas vezes, eu tinha roupa estendida, elas molhavam, estendiam a roupa delas, molhavam a minha, sacudiam, faziam coisas, punham coisas nas escadas, não tinham aquele zelo que deviam ter de amar o próximo. E nós, como crentes, temos de os suportar em amor. E temos de levar tudo com o amor de Deus e com a compreensão que Deus nos dá para os suportar, sabendo que eles não têm Jesus e que são levados a fazer coisas que Deus não se agrada. Mas só com o nosso amor, com as nossas atitudes, com o nosso bem-fazer, mostrando que Jesus habita em nós, é que nós os podemos conquistar, para que eles um dia também tenham a bênção de ter Jesus como seu Salvador e entrarem no céu, no reino de Deus, quando partirem para a eternidade. Muitas coisas surgem no mundo. Nós vemos a corrupção, nós vemos o adultério, nós vemos o rapto das crianças, nós vemos tanta coisa difícil e má, mas nós sabemos que Deus é poderoso para tudo fazer e para mudar essas circunstâncias. O mundo, e o mundo, quem é o mundo? O mundo é o povo. Somos nós. O mundo é o povo, são os habitantes da terra. Têm um mau instinto. Por quê? Porque não buscam a Jesus. Mas buscar a Jesus com o conhecimento de quem Ele é, para fazer a mudança nas suas vidas, para as transformar, para tirar o ódio, para tirar aquela má contrição que está dentro deles, aquela avareza, aquela ganância de só querer coisas boas e serem os superiores, para destruir a corrupção, para fazer a obra de Deus, que a obra de Deus é amor e paz. E o mundo não aceita muitas vezes a palavra que nós falamos. Nós sabemos que o inimigo das nossas almas, que é Satanás,
prende as pessoas e as ilude, levando-as a cometer atos que são abomináveis aos olhos de Deus. Mas se elas se voltarem para Jesus, se elas reconhecerem que Jesus é poderoso para perdoar os pecados e para transformar as suas vidas, elas deixam essa vida pecaminosa e terão uma vida de paz interior, de gozo e de alegria no seu ser. Porque Deus tem prazer em abençoar a humanidade. Foi Deus que criou o mundo. Foi Deus que criou o homem. Foi Deus que cria todas as coisas. Se o ser humano se voltar para Ele, a paz reinará nesta terra. Amém. Mas as pessoas não aceitam, não querem, vivem na idolatria, buscando coisas que não agradam a Deus, fazendo obras que são abomináveis aos olhos dele, e então não são transformadas pelo Espírito de Deus, nem pela palavra dele, que é a Bíblia Sagrada, e continuam vivendo a pensar, a meter na sua mente, a meditar, que são felizes, que têm o que desejam, mas não. Se eles analisarem a sua vida, se eles pensarem bem, vivem oprimidos, vivem com aflições, vivem com coisas más na sua vida que não lhe dá fruto nenhum para que eles tenham a paz completa de Deus. Irmão Odete, outra pergunta. Ou queres fazer uma pergunta tu? Faço eu. Com que idade é que se batizou? Olha, querido, eu aceitei Jesus, tinha 29 anos. E depois passou uns dias e eu batizei-me com 30 anos. Batizei-me eu e as minhas irmãs no Rio Volga. No Rio Volga? Rio Volga. Epa. Lá no norte. É no norte. Eu não sabia onde é que era. Batizámos-nos todas no Rio Volga. Nesse dia batizaram-se bastantes pessoas que aceitaram Jesus e que quiseram ser batizadas, descer às águas, e então fomos batizadas bastantes pessoas. Houve um momento que me deu muito gozo, mas ao mesmo tempo chorei. E eu naquele tempo ainda era muito bebé na fé, porque tinha aceito Jesus há muito pouco tempo. Não tinha muita sabedoria da palavra de Deus, muito conhecimento. E então foi batizada a minha irmã mais nova. Ela é mais nova do que eu, 18 anos. E o batizado dela nas águas tocou muito, sensibilizou-me muito. E tenho de dar muitas graças a Deus, porque ela tinha 15 anos. E até ao dia de hoje, ela nunca deixou a casa de Deus. Amém. Sempre Amém. ela vai à terça-feira à reunião de oração, vai à quinta ao culto, vai ao domingo ao culto, colabora na igreja fazendo limpeza na igreja, porque tem uma escala e na semana dela ela vai sempre limpar. E o meu coração tem prazer nela, porque eu vejo nela o Espírito de Deus a mover-se. Eu vejo nas palavras dela, nas atitudes dela, nas ações dela, que ela é uma filha de Deus, que tem prazer em agradar a Deus. Ela busca Deus todos os dias, ora, lê a palavra de Deus, a Bíblia, e eu vejo nela as obras de Deus, o desejo do coração dela. É uma pessoa que não censura, não fala mal, não tem a vida dela e é muito sensata na vida dela. Mesmo criou 2 filhas, casaram, uma tem uma menina, a outra tem 3 filhos e a vida deles é muito boa porque tem Jesus com eles. A irmã Odete está aqui nesta casa, nesta comunidade, há quanto tempo? Olha, querido, eu quando casei já era crente. Certo. E vim para Lisboa, para Moscavide. E então, quando perguntei lá,
uma direção de uma igreja para eu frequentar. E como eu era crente há pouquinho tempo, porque casei logo que eu tinha aceito Jesus e que fui batizada, as pessoas lá, os crentes lá, diziam: ela agora vai para Lisboa e acabou. Ela agora já vai deixar de ir à igreja, aquilo lá é outro mundo, tal, aqueles comentários. E eu vim para Lisboa e então deram uma direção de uma igreja dos irmãos no Beato. E eu frequentei essa igreja há 20 anos. E nunca deixei de ir à igreja. Eu, antes de casar, só pus diante do meu marido 2 situações. Antes de casar, quando ele quis casar comigo, eu disse que casava, mas que haviam 2 coisas que eu nunca fazia. Uma era deixar de ir à igreja. E a outra era nunca provocar um aborto. Porque eu sabia que muitas mulheres faziam isso, que provocavam abortos. Quando nasce um filho, 2, 3, 4, elas não querem mais e depois fazem essas asneiras. E eu pus isso diante dele. Disse que havia 2 coisas que ele tinha de saber, que se casássemos, que nunca deixava de ir à igreja, nem nunca provocava um aborto. E então eu vim e ia à igreja ao Beato. E eu apanhava o autocarro 39 ao pé do campo do desportivo e saía no Beato e ia lá ao culto. E depois apanhava o autocarro e vinha-me embora outra vez. E tinha de ir, porque o Espírito de Deus, quando nós o buscamos, quando nós estamos num relacionamento com Jesus, o Espírito de Deus fala conosco. Eu muitos dias, por exemplo, estava a chover, estava muito frio, não estava tempo de ir apanhar o autocarro, nem de ir. E eu dizia assim: olha, hoje não vou à igreja, porque o tempo hoje não está capaz. Mas quando chegava a hora de ir para o autocarro, o Espírito de Deus começava a contender comigo e eu tinha de ir à igreja. E havia muitas pessoas crentes que diziam que a igreja dos irmãos, que era uma igreja fria, que era um frigorífico, porque não diziam bem da igreja. Mas eu quero vos dizer, jovens, quando nós buscamos a Jesus, quando nós somos crentes, quando nós temos o Espírito de Deus em nós, Deus fala em todo lugar. Deus tanto fala nesta igreja como naquela, como fala na nossa casa, como fala na rua, como fala no autocarro, fala em toda a parte, porque eu tenho recebido de Deus em muito lugar, até lugares que eu acho que nem eram próprios para que Deus me falasse. E Deus fala sempre. E então eu também cresci muito na igreja, lá no Beato. Mas depois, como era longe, e convidaram-me um dia a vir aqui à igreja, estava cá o pastor João Cardoso, e penso que estava há pouco tempo. E eu vim, e comecei a vir aqui. Falei com os irmãos lá e vim para cá, porque o meu marido, ao domingo à tarde, ia para o futebol. E eu ficava em casa sozinha. Claro. E ele convidava-me, mas eu não queria ir, não gostava. E então ele ia. Depois, à noite, ficava ele sozinho e ia eu para a igreja. E como havia aqui o culto na hora do futebol, eu então dei uma satisfação lá embaixo na igreja e comecei a frequentar aqui até hoje. Eu sou crente há 54 anos. Quase uma vida. Eu tenho 85. 85. Eu tenho 85. E sou crente há 34 anos. 54. E então não tenho problemas. Porque nós, os crentes, quando os problemas surgem, temos quem nos dirija, temos quem nos guie. Temos é de ter intimidade com Deus para que Ele nos fale, para que nos guie nos problemas que nos surgem na nossa vida. Porque as situações difíceis sempre aparecem. Mas nós temos de saber quem somos. Nós, crentes, temos de saber quem somos.
Somos um povo especial. Somos um povo diferente. Somos um povo que temos a bênção de Deus. Mesmo nas tribulações, mesmo nas enfermidades, em todas essas coisas. Eu fiz uma operação à cabeça para tirar um tumor. Foi muito, muito, muito difícil. Estive nos cuidados intensivos 8 dias. Depois foi muito... Não desejo a ninguém, mas eu nunca chorei. Eu nunca temi. Eu confiava em Deus. Eu sabia que ia viver, porque Deus tinha-me dito. Mas mesmo que eu partisse, ia para a glória com Jesus, não tinha que estar triste. Amém. Depois tive o cancro da mama. Tive de ser operada, tive de fazer quimio, fiz uma broncopneumonia, depois tive de fazer rádio, tive tudo isso. Eu nunca chorei. Eu estava na mão de Deus. E nós, crentes, estamos na mão de Deus, Amém. debaixo da sua proteção, debaixo da sua bênção. E temos é de olhar para Ele, ler a palavra e vivê-la, para que a bênção de Deus nos alcance e para que nós tenhamos sucesso espiritual e físico e mental e na profissão e nos estudos, em todas as coisas. É verdade, Porque é verdade. só assim é que nós temos vitória. É verdade. É verdade. Eu tenho mais uma pergunta que eu gosto sempre de perguntar a todos. Nos seus momentos de luta, qual é o versículo que lhe vem à cabeça? Não percebi. Quando a irmã Odete passa por uma dificuldade ou quando está a batalhar por essa dificuldade, como esteve agora a explicar, qual é que é aquele versículo base que vem à sua cabeça que lhe faz fortalecer? Olha, Exatamente. há muitos versículos. Não vem sempre o mesmo. Mas há uma coisa que está em mim. É eu saber que o Espírito Santo que está em mim. E ele dizer que nós somos mais que vencedores sobre todas as coisas. É verdade. Sejam quais forem elas. Ele diz que nós não somos vencedores, Nós somos somos mais que vencedores sobre todas as coisas. E então eu falo a palavra e eu oro e falo este versículo e lembro ao inimigo que eu sou vencedora, porque eu tenho Jesus comigo e sou mais que vencedora sobre todos os problemas que vêm até mim. Irmão Odete, há um tempo atrás a igreja fez uma manifestação aqui na avenida. Sim. A irmã Odete esteve presente? Algum tempo atrás, já assim há uns anos. Há uns Há anos. muitos Sim, anos. sim, sim. E porque nós tivemos aqui o irmão Ferrer connosco e nós perguntámos como é que foi essa manifestação, porque hoje em dia já não há esse tipo de manifestação. Mas devia haver. Pô, é isso Também mesmo. acho, E eu também queria- acho. Devia haver, devia se organizar. Eu até vou dizer, eu fui nessa manifestação, descemos a rua toda, fomos, e eu trazia uma dor muito grande aqui no meu pescoço, Sim, na sim. minha coluna, aqui atrás, trazia uma dor muito grande. Mas eu ia na manifestação toda feliz, muito alegre, a louvar, a cantar. E então ia com a irmã Rosário, que está aqui em frente, e mais irmãs, mas ela estava também junto. E eu ia, e depois do meu pescoço deu assim um esticão, houve uma coisa tão forte, doeu-me tanto, e desapareceu até hoje. Espetáculo. Até hoje. Espetacular. Nunca mais me doeu. Eu senti, eu até disse para elas, ai, o meu pescoço que me dói tanto. E elas ficaram paradas a olhar para mim e aquilo desapareceu até hoje. Irmão Foi Odete, eu nunca me esqueci dessa bênção que Deus me deu nessa manifestação. irmão Odete, outra pergunta que eu tenho para lhe perguntar é como é que era a liberdade das pessoas no século XX, peço desculpa. Como é que era a liberdade, pelo menos nos anos 80, 90, como é que essa era a liberdade de expressar que eu era cristã, que Olha. era uma liberdade... Olha, filho, é assim, eu tenho conhecimento verdadeiros de que haviam crentes, pessoas que aceitavam Jesus, e depois as pessoas na terra deles
atiravam lobos, faziam essas coisas. Eu conheço essas pessoas, Sim, sim, vi isso. Não foi comigo, mas foi com outras pessoas. Ixi. Mas olha, depois, quando eu aceitei Jesus, era numa terra que era muito religiosa. Era muitos ídolos, Certo. eram procissões, eram novenas, eram sermões, era a missa. E eu ia a isso tudo. Conclusão, era a Nossa Senhora de Fátima, eu vinha a Fátima a pé, lá de Esmoriz a Fátima, e todas essas coisas. Bem, mas depois eu aceitei Jesus. E sabes, Deus trabalhou comigo de uma tal maneira, eu deixei essas coisas todas e nunca me preocupei com aquilo que pudessem pensar ou dizer ou fosse o que fosse. Claro. Tanto eu como as minhas irmãs nunca ligámos nada a isso. E até essas pessoas comentavam, nós nunca ouvimos. Nós nunca ouvimos nada. Íamos à igreja evangélica, vínhamos todas felizes. Tal. A minha mãe era uma pessoa que foi criada na igreja católica e indicou-nos lá também. E depois nós íamos à igreja evangélica e ela ia à igreja católica. Mas sabes, Deus, quando trabalha, quando faz a obra, ela, é como se costuma dizer, o tempo não volta para trás. Pois nem o meu pai, nem a minha mãe, nunca nos proibiram de ir à igreja evangélica, nem nunca nos criaram qualquer problema. Ela continuava a ir à igreja católica, eles faziam aquilo tudo, etc. Na Páscoa, o padre ia lá com a cruz a dar a beijar-me. E eu já estava casada e fui lá passar a Páscoa. E depois o meu marido disse assim, então tu não vais lá passá-la? Vem o padre e tu não estás lá, o teu pai leva a mão. E eu disse, vou. E eu fui. E o padre veio, ele conhecia-me muito bem e sabia da minha vida. E veio e deu a cruz a beijar à minha mãe, ao meu pai, àqueles que não tinham Jesus. E quando chegou, eu não me ajoelhei. E quando chegou ao meu, perante mim, disse, tu não beijas, pois não? E eu disse, não. E ele seguiu a frente a dar a beijar aos outros e acabou. e eu não beijava, mesmo que eles me dissessem para beijar, eu não beijava, não é? Mas era o quê? Beijar a cruz mesmo? Sim, A cruz. Ele dá a cruz e nós temos que beijar. Nas aldeias, normalmente, o padre leva-te uma cruz e para todas as pessoas que estão na aldeia, tu tens que beijar, pronto, assim, A cruz. E depois, sabe, Agora já não se pode, não é? Agora com o Covid... nós dizíamos à minha mãe que para não ir à igreja católica, para ir à igreja evangélica, porque não fazia nada ir lá ao outro lado, Claro. porque até. E um dia, o padre lá fazia umas reuniões, um dia à tarde, e a minha mãe ia por causa dos preconceitos sociais. Que ela era uma senhora da terra, que eram pessoas que viviam abastadas, e depois parecia mal ela ir para a igreja evangélica. Conclusão, e nós dissemos, mãe, não vá nessa história, a Nossa Senhora de Fátima não apareceu, isso é tudo mentira, isso assim. Ela foi lá para a reunião com os madames e depois perguntou ao padre, perguntou-lhe, senhor vigário, as minhas filhas dizem que a Nossa Senhora de Fátima que não apareceu, que é mentira. Diga-me se é verdade ou se é mentira. E ele disse, dona Ana, isso é um dogma que ainda não está descoberto. Estás a ver a resposta? Sim, para não mentir. E Para não aquilo mentir. ficou-lhe a trabalhar. Yeah. Mas ela continuou, mas um dia eu fui lá ao norte, e como vou, e eu disse, olha mãe, você vai à igreja católica por causa dos preconceitos sociais. Pois é verdade, naquele tempo. É por Era causa assim. disso que você vai à igreja católica. Mas olhe que você, quando morrer, vai para o inferno. Ou você muda e deixa de estar a olhar para as pessoas e para esses preconceitos, ou então você, quando morrer, vai para o inferno. Porque Deus vê a sua vida, vê todas as coisas. Pronto, ela ficou, não disse mais nada, não me respondeu.
Mas depois a minha irmã telefonou-me, essa mais nova, e disse, olha, a mãe vai à igreja evangélica. Tenho ido à igreja. Boa. E foi batizada, mesmo com a idade que tinha, foi batizada. A minha avó também foi, tinha 85 anos. E foi batizada no Rio. Eu tenho bastantes pessoas da minha família crentes, lá no Norte. E tenho pena, estou a orar, para que estes de cá também aceitem Jesus. Para que também venham à igreja. Amém. E Deus tem poder para, de um momento para o outro, fazer a obra. Amém. E eu creio. Amém. Irmão Odete, agora ali para aquela câmara, está a ver ali? David, vai ali tu na câmara agora. Tá? Pronto. Irmão Odete, agora ali para aquela câmara, diga para os nossos jovens, para as pessoas que estão agora a ver, o que é que a irmã Odete, com a sua experiência toda, pode dizer? Depois deste comentário todo que eu fiz e da experiência que eu tenho da minha vida íntima com Jesus, eu peço a Deus e desejo no meu coração que tanto os jovens como os adultos, os idosos, seja a idade que tiverem, que tenham um desejo de buscar Deus, mas não é buscar Deus de qualquer maneira, é buscar Deus em espírito e em verdade. Reconhecer nele o Deus poderoso que tudo pode, que tudo sabe e que dá vida eterna a todo aquele que o buscar e que tiver desejo de o conhecer e de reconhecê-lo como seu Salvador. Amém. Qualquer ser humano, tenha ele a vida que tiver, tenha passado por o que passou, tenha uma vida escandalosa, tenha uma vida que não agrada nem ao mundo, nem a ele próprio, porque o ser humano também reconhece em si as fraquezas e o mal que fez e o mal que faz. Que possa buscar Jesus, que possa reconhecer Jesus como seu Salvador, que busque, que tenha conhecimento, que tenha prazer, que tenha a necessidade íntima de mudança de vida e de buscar Jesus para que um dia goze a vida eterna com Ele. Amém. Porque Amém. este mundo é passageiro. Este mundo pode dar coisas muito boas. Este mundo é uma ilusão. Nós chegamos a uma idade como a minha, que começamos a meditar e a pensar, amanhã estarei cá? E mesmo os novos, mesmo os jovens, mesmo as crianças, os adultos, sejam quais forem, ninguém sabe o dia em que vai partir. E o dia da partida é o dia decisivo da sua vida. Ou busca Jesus aqui na terra e o reconhece como seu Salvador e um dia vai para a glória e para o gozo de Deus com ele, ou então vai para o lugar de tristeza, de dor, de pranto, de sofrimento, que é o inferno. As pessoas não acreditam nessas coisas. Muitos escandalizam-se quando se fala, mas esta é a verdade. Nós viemos ao mundo para adorar Deus e para o servir. E o inimigo, Satanás, veio e foi destruído, veio do céu habitar nos ares para contaminar o homem e para o levar a ser destruído pelo pecado e pelas más atitudes e ações da sua vida. Amém. É tempo Yeah. da humanidade pensar, é tempo da humanidade meditar, é tempo de buscar aquilo que dá fruto para a vida eterna de cada um. Que Deus tenha misericórdia da humanidade, que Deus se mova em poder e que traga uma clareza, uma verdade ao coração de cada um, para que eles possam buscar Deus e um dia estar no seu gozo. É este Amém. o desejo do meu coração. Yeah. Irmão Odete, então olha, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado. Olha, se calhar não foi boa, mas querido, olha... Foi excelente, Foi irmã. excelente, dar uma perspectiva às outras pessoas do que era ser cristão há 20, 30 anos atrás, Exatamente. dar a sua perspectiva antes de ser cristã e como é que aceitou Jesus,
que aos 29 anos aceitou Jesus e aos 30 já se batizou e casou-se. E nós ali em casa agora vamos nos despedir. David, faz aí as honras aí de despedirmos aí das pessoas de casa. Muito obrigado, irmão Odete, por estar aqui e partilhar a palavra connosco. O vídeo vai acabar por aqui. Espero que deixem um like, comentem o que é que acharam, partilhem nas vossas redes sociais, não se esqueçam de subscrever o canal. E qual era o título? Epá, agora eu não me lembro do título, mas eu posso ir ver aqui. Vozes que nunca se calam e memórias que nunca se apagam. Exatamente. É o nosso título de hoje com o nosso irmão Odete. Muito obrigado a todas as pessoas que estão aí a ver. Muito obrigado mesmo. Partilhem o máximo que puderem para chegarmos a mais pessoas, como o irmão Odete diz. Exatamente. Há muitas pessoas que ainda não conhecem este Jesus, este nome que é extraordinário. Então partilhem ao máximo para chegarmos a todos os países, a todas as cidades e aldeias. Exatamente. Muito obrigado e até já. Até à próxima semana, outra vez, neste tipo de vídeos que vamos fazer agora, a partir de agora. E muito obrigado outra vez. Até para a semana. Até para a semana. Adeus. Deus consigo. Obrigado. Bem, a todos vocês que estiveram até ao final do vídeo, tenho mesmo a agradecer. Sem vocês nada disto seria possível e epá, é uma grandiosidade pertencer a este canal YouTube. Mesmo às vezes falhando alguma coisa, vocês estão aí para apoiar. Por isso, pessoal, mesmo do fundo do coração, só tenho mesmo a agradecer. Espero que tenham gostado mesmo deste áudio que vocês ouviram, deste vídeo que vocês viram e ouviram a nossa conversa. Espero mesmo que tenham gostado, a sério, porque às vezes nós não damos oportunidade às pessoas com mais idade de se expressarem e de nós às vezes podermos ouvir as conversas que eles tiveram há tempos atrás e de saber como é que era a liberdade, a forma de lidarem com o cristianismo, com o ser cristão. E é muito importante às vezes nós darmos ouvido às pessoas mais sábias. Por isso mesmo, do fundo do coração, só tenho mesmo a agradecer. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal, ativar o sininho para todas as vezes que nós publicarmos um vídeo, seja cover, uma palavra, ou estes vídeos assim matinais que nós temos tido, serem logo os primeiros a ver. Porque se ativarem o sininho, logo no vosso telemóvel, computador ou tablet, vai estar lá sempre uma notificação. Por isso, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Espero que esteja tudo bom com vocês e uma boa semana, mesmo. Até à próxima. Até já!